Efésios capítulo 4, verso 17 a 32. Nós estudamos e lemos na última oportunidade. E eu quero apenas enfatizar o verso 30 novamente. Se você puder abrir. Efésios capítulo 4. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então eu quero começar com o texto que nós praticamente terminamos semana passada, se não me engano, dizendo que algumas das nossas atitudes, e nós mencionamos várias delas, e claro que eu não vou repetir as mesmas hoje, vou trazer um enfoque em outro assunto, mas nós percebemos que isso é sério e que nós podemos entristecer com essas atitudes aquele que é o único capaz de nos ajudar. Imagine você entristecer a única pessoa capaz de te ajudar a vencer o pecado, a vencer suas fraquezas, a ajudar você a orar. Quantos aqui ainda já perceberam que não sabem orar como eu? Já perceberam? Que nós não sabemos orar? Pelo menos não como convém, né? E o Espírito Santo nos foi dado porque nós não sabemos orar. Tu te imaginar que nós podemos entristecer aquele que é o único que tem poder para fazer matar a carne. Em Gálatas capítulo 5, se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, então vivereis. Então, o único que tem poder para matar as obras do corpo, matar as obras da carne é o Espírito Santo. Quem tem poder para nos lavar de toda a injustiça é o Espírito Santo. Então nós concluímos falando sobre isso, e eu quero perguntar para você, não quero que você me responda, né? Mas eu quero perguntar para você, responder para você mesmo, se durante essa semana você deixou o Espírito Santo falar com você sobre isso, ok? Para que hoje a gente possa conseguir talvez concluir a carta à igreja de Éfeso, sobre voltar ao primeiro amor. E como eu disse, eu creio que muitos de nós, talvez todos nós, não conseguiu encontrar o lugar ainda de onde nós perdemos. Então nós estamos tentando ajudar os irmãos através de alguns exemplos, mostrar como que talvez eu e você possa ter perdido, porque lendo, né, a carta do anjo à igreja de Éfeso, ele diz: lembra-te de onde caíste. Lembra de onde caíste. Então o primeiro passo é recordar, é lembrar, trazer a memória de onde nós caímos, ok? Hoje o nosso texto é Tiago capítulo 4, verso 1 a 10. Abra comigo. Esses textos eu também tinha mencionado, né, para que você pudesse estar meditando. Tiago capítulo 4, verso 1 a 10. Tiago capítulo 4, verso 1. Vamos lá. De onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Agora fica muito ruim o que ele vai falar. Adúlteros e adúlteras. Você sabia que o conceito de noiva de Efésios capítulo 5, a melhor palavra para traduzir não seria noiva, mas esposa. A Bíblia diz que nós fomos desposados.
que significa? A Bíblia diz que Maria estava desposada a José, mãe de Jesus. O que significa um homem estaria desposado, a mulher estaria desposada do Senhor? Eles estavam comprometidos em casamento. Só que na lei judaica, o casamento acontece quando você se compromete em casamento. Do dia que você compromete até o casamento em si, às vezes demora algumas semanas de preparação. E a festa de casamento se demora 7 dias. E só após o 7º dia, então, os noivos vão se deleitar, desfrutar um do outro. Quando o Senhor nos despojou em casamento, então agora Ele nos chama de noiva. E toda vez que nós permitimos que entre nós existe cobiça, existe inveja, que nós ficamos guerreando de nós, entre nós mesmos, quando o nosso coração entra em guerra contra qualquer outra coisa, a Bíblia chama de adultério, porque, vamos pegar, os casais aqui, a maioria é casal, então fica fácil de eu poder ajudar. Minha esposa, você me daria outra mulher por 1 segundo? 1 segundo só. 1 segundo ele é seu, outra mulher. Qual mulher aqui que daria? Daria a irmã Carolina, né? Lembrei. Daria Lisandra. Mas é só 1 segundo. Nós chamaríamos de adultério se, por exemplo, seu marido começasse de conversinha no WhatsApp com outra mulher, no sentido assim, vamos marcar alguma coisa juntos, um cinema, um jantar. Nós diríamos que é adultério, assim ou não? Mas foi só uma conversa. Nós nem chegamos a estar juntos. O que o texto está querendo explicar? Que não precisa consumar adultério para ser adultério. Ele diz que as nossas cobiças, os nossos desejos e as guerras que guerreiam entre nós, isso já é adultério. Isso já é roubar o que é dele. E ele está falando da guerra que existe entre nós. Ele está falando do povo de Deus. O que rouba o meu e o seu coração dele? Nós começamos a falar sobre os inimigos do amor. O que tem poder para diminuir o seu amor por Deus? A ponto de conseguir roubar o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? O amor reverente, como nós trabalhamos em Isaías capítulo 11, verso 2. O amor total. O amor primeiro. O amor completo. O que faz? E o Senhor vai dizer que quando nós permitimos que as cobiças dos nossos corações, os maus desejos dos nossos corações, isto o Senhor chama de adultério. Ele não diz que isso é um pecado pequeno. Ele não diz que isso é pouca coisa. E o pior que nós vamos ver ainda no final do texto, que ele diz, arranque o riso da sua cara, porque isso não é engraçado. Pare de dar risada, porque ele está dizendo, o assunto é sério. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tudo aquilo que tem poder de roubar o seu amor de Deus é adultério. Tudo. Nós não podemos trazer nada do mundo para dentro do relacionamento. Vou dar um outro exemplo. Se eu estou com essa água aqui para tomar, e se de repente alguém sai do banheiro e traz uma gota de xixi, uma só gota, colocar no copo, quem que toma? Mas é só uma gota. É só uma gota. O que faz a água se tornar o quê?
uma água imprópria. Só que quando nós falamos de Deus, a gente não lida dessa maneira. Só uma vez, foi só um olhar, foi só um WhatsApp. Vamos, nós estamos falando de um Deus, que nós vamos falar agora, um Deus que é ciumento. Por que Deus é ciumento? Ele tem problema? Você acha que Deus tem problema? Não se diz assim, não, Deus tem problema de autoestima. Meu Deus, não olha para a noiva dele que ele já acha que vai perder. Não é isso, não é essa a ideia. Ele é ciumento porque a noiva, ele já desposou. Ele pagou já o preço de resgate dela. Porque na época, talvez você lembre de alguns filmes onde se pagava os dotes. Você pagava o dinheiro, onde você fazia um acordo entre a família do noivo e a família da noiva. Depois do acordo feito, poderia ser desfeito? Não, matava a noiva, mas não era desfeito. Você pode ver alguns filmes, por exemplo, do Oriente Médio, até hoje é assim. Até hoje, na lei islâmica é dessa maneira. Se você desposou, está desposado e pronto. Muitas mulheres, hoje em dia, se suicidam por causa disso. No Oriente Médio, nos países islâmicos. Por quê? Eles querem casar crianças de 11 anos. Então tem motivo, né? Isso é fora de contexto. Mas quero mostrar para você que na cultura oriental é diferente da nossa cultura ocidental. Tá? E nós temos que lembrar que o nosso noivo é um judeu. E a cultura dele é a mesa dos seus pais. E quando ele nos ensina que ele nos desposou e está vindo para o casamento, chamadas bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz que ele vem por uma noiva santa, sem ruga, sem mácula, e que ama somente a Ele. É tempo, irmãos, de nós pegarmos mais sério naquilo que Deus leva a sério. Se eu e você estamos com cobiça, estamos com pensamento em coisas do mundo, ou coisas que há no mundo, e estamos trazendo conceitos do mundo para ir em nossas casas. Vou só fazer uma pergunta, não precisa me responder, só para você perceber o que eu estou falando. Se algum dia no teu trabalho, você for confrontado sobre a sua opinião sobre a homossexualidade, e disso dependerá a sua continuidade no seu trabalho, você vai defender o que você crê ou não? Só pensa o que eu estou falando. Você vai defender o que você pensa ou não? Por exemplo, nós amamos as pessoas que estão na prática da homossexualidade, mas amamos aquela pessoa, mas odiamos o seu pecado. É simples assim. Assim como nós odiamos a mentira, assim como nós odiamos a prostituição, que é o sexo fora do casamento. Aí não importa se é homem ou mulher, se é homem com homem, é pecado igual. Aí o cara vai falar assim, mas se você pensa assim, você é homofóbico, e na minha empresa não serve. Você vai mudar de opinião para continuar no emprego? Irmãos, cada vez mais nós estaremos colocados contra a parede para definir o que nós cremos. E se a gente permitir desde já, por sutilezas, entrar dentro do nosso coração, dentro das nossas casas, sistema do mundo, pensamento do mundo, o espírito do engano, como eu tenho vindo denunciar aqui tanto tempo para vocês. Cuidado, meus irmãos. O Senhor não casa com uma noiva adúltera. Não casa. E ponto final. Se você, na brincadeira que eu fiz, não aceita dar 1 segundo ao teu marido, por que Deus daria a sua noiva 1 segundo para outro? Não daria. Uma das coisas que como diz o ditado, entre os evangélicos, que a última coisa para um crente se converter é o bolso. Está amarrado em nome de Jesus. São ditados que o mundo colocou sobre nós e nós aceitamos isso, começamos a contar piadas sobre isso. Mas sabe qual é o problema? De nós não convertermos o nosso bolso
é que a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. Ou você ama Mamon, Deus do dinheiro, ou você ama a Deus. Então, irmão, chega daquela desculpa onde, mas eu tenho muita dificuldade de dizimar. Não, você tem dificuldade de amar a Deus. Muda a palavra, muda a maneira de ver. Só que Deus não divide você com ninguém. Simples assim. Por quê, irmãos? Porque quando Ele desposou eu e você, Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Nós precisamos voltar a valorizar o valor do sangue de Jesus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é o que de Deus? É o que de Deus? É o que? Inimigo. Verso 5: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então nós falamos que em Efésios capítulo 4, verso 17 até o verso 32, tantas coisas que nós estudamos semana passada, que entristece o Espírito Santo também. Mas agora o texto diz que esse Espírito que está entristecido, sente por nós ciúmes. Por quê? Porque ele foi nos dado para nos preparar para o casamento. O Espírito Santo foi nos dado para nos deixar pronto para o casamento. E se ele vê, por exemplo, tá? As mulheres aqui que já se casaram, como que é o dia do casamento? O dia, né? Então, por exemplo, eu tive o privilégio, né, de... A minha esposa foi a única que eu não podia ajudar em nada, né? Porque a mulher vai e você não vê, né? Mas, por exemplo, a Nini, por exemplo, né? E vai lá e pega um carro, né? Fica aquele dia no spa, né? A Jéssica também pude pegar, né? Depois também. Maravilha, irmãos. Agora vamos tentar imaginar se alguém que fica responsável pelo vestido da noiva, 1 hora antes do casamento, mancha o vestido. Qual noiva entra com o vestido manchado? Qual? Nossos dias, qual? Alguma tem coragem de entrar? Não. Você acha que você acha? Ela entra ou não entra? Não, irmãos. Ela paga o dobro de multa lá, né? Pede perdão para todo mundo, se for preciso, mas não entra com o vestido manchado. Por que você acha que Deus vai casar com uma noiva toda manchada? Por quê, irmãos? Então, quando a Bíblia diz que o Senhor tem ciúmes, o Espírito zela por ciúmes, é disso que Ele está falando. Nós temos que deixar que esses exemplos penetrem no nosso coração, para a gente perceber que o assunto dos nossos pecados, ou das nossas cobiças, ou das nossas intenções de coração, ou os pensamentos enganosos do nosso coração, ou as guerras que existem entre nós, mostre quão pesado é para Deus essas coisas. Não é simples, não. Verso 6: antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Nós precisamos fazer uma pregação aqui em cima da humildade, que nós estamos confundindo humildade. A gente acha que humildade é se fazer de coitadinho. A gente acha que humildade é, tadinho de mim, é se fazer de inocente. A gente acha que humildade é demonstrar que todo mundo está me batendo, todo mundo está judiando de mim, todo mundo está falando mal de mim. Irmãos, isso não é humildade. Isso pode ser infantilidade, dependendo da situação. Mas humildade não é isso. Uma hora eu vou falar sobre humildade. Agora, qual que é o problema, irmãos? Nosso problema é simples, é o 7. Nosso problema é que nós não nos sujeitamos à pessoa de Deus. Nosso problema não é com Satanás. Ok? Porque quando Deus fala assim, eu tenho contra você, que você perdeu o primeiro amor, nenhuma hora Ele coloca Satanás na conversa. Em nenhum momento Satanás está mencionado em nenhuma das cartas. Que na verdade está assim. Depois a gente vai falar em uma delas. Onde está o trono de Satanás. Mas vamos lá. A ideia aqui é mostrar que qual é o nosso problema? É não se sujeitar à pessoa de Deus. Porque Satanás não precisa ser expulso quando o cristão se submete à pessoa de Deus. Se a gente chegar ao ponto de ter que expulsar o demônio de um crente, é porque está muito ruim a situação. Porque um cristão, um filho, aquele que foi comprado pelo precioso sangue, primeiro que a Bíblia diz, que aquele que é do Senhor, o inimigo não o toca.
mas nós trabalhamos em Efésios capítulo 4, versos 17 a 32, que se você dá lugar à ira e ao pecado, então você está dando espaço para o diabo. E agora no mesmo texto, pegando a mesma essência, a mesma ideia, falando sobre entristecer o Espírito Santo, agora falando sobre ele ter ciúmes, e nos chamando de adultos, assim, o nosso problema é não se submeter, não se sujeitar à pessoa de Deus. Quantas vezes no discipulado o teu pastor fala, irmão, a direção é essa. Aí você fala no teu coração, eu não concordo. Vou repetir para você o que ele disse, tá? Adúltero e adúltera. A gente não vê assim, né? Não, mas eu não tenho que ter uma opinião, não. Quem está morto não tem opinião. Não sobre a palavra. Porque se é a palavra que está sendo explicada, ensinada, pregada, aconselhada, então não existe eu acho, eu gosto ou eu não gosto. Existe eu me submeto, eu me sujeito. E o que acontece com o diabo? Aqui eu não posso. Aqui eu não tenho lugar. Porque existe algum crente que está se sujeitando à pessoa de Deus. Então, em momentos, em dias como onde tudo é relativo, onde nós queremos ser politicamente corretos, a verdade do Evangelho machuca de tal maneira que a gente já não quer mais a ouvir. O Senhor falou para Timóteo, Timóteo, fale a palavra, pegue a palavra, em tempo e fora de tempo, porque haverá dias onde os homens não suportarão ouvir a sã doutrina, e eu já estou vendo esses dias, hoje, não suportarão, eu não estou falando da minha verdade, estou falando da verdade do Evangelho. Mas será que você não sabe a situação como foi? É que a pessoa fez muito isso, a pessoa fez muito aquilo, não importa o que ela fez, o mandato para você é perdoe, e pronto. Ele não falou, dependendo da situação, vai ser difícil para perdoar, e eu levo em consideração, não, perdoe, ponto, final. Como que faz então, irmãos, para expulsar alguns demônios que existem na tua casa? Mas tem demônio na minha casa, pastor? Pode ser que tenha. Nós vamos denunciar alguns a partir das próximas cartas. Por exemplo, uma delas é Jezabel. Nós vamos falar. Espero que os irmãos estejam em intercessão comigo no dia, para não manifestar. Por quê? Ele está mandando a carta para quem? Para os ímpios? Para as igrejas. Ele está dizendo que nas igrejas existia Jezabel. Mas isso aí para as próximas semanas. Verso 8. Terminando, né? Como que nós expulsamos? Apenas fazer uma coisa, não precisa fazer uma oração forte. Não precisa benzer nada na tua casa. Nem precisa chamar o teu pastor para orar lá. Sabe o que você tem que fazer? Obedeça a palavra de Deus. O alfabeto do crente, ao contrário do ABCD, é obedecer. Você sabe o que a Bíblia fala do cristão que é desobediente, né? Idólatra. Pecado de desobediência para um crente é idolatria e feitiçaria. Como que Satanás não entra? Fale para mim. Como que nós não damos liberdade para Satanás se nós somos desobedientes às direções, às diretivas, à palavra de Deus, irmãos? Você está entristecendo o Espírito Santo, ele com ciúmes intercede por você, mas Satanás está agora dentro da jogada. E você só precisa de uma coisa para expulsar ele. Senhor, eu te obedeço. Satanás, eu tenho que ir embora. Simples assim. É só isso, Marcelo. É só isso. Bem simples. Verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo. Irmãos, isso aqui é terrível. Desde aquele dia que o pastor Marinho deu aquela palavra, isso martela na minha mente. Lá na casa do Jair. Ele só falou umas coisinhas bem pouquinho, né? Deu espaço para ele falar dele. Eu tenho uma coisa para falar assim.
Não sei porque ele falou isso, né? Porque ele nem conhecia nenhum de nós, a não ser eu, né? Mas no contexto da igreja não conhece ninguém. Ele falou: não pensa que receberá alguma coisa de Deus se você tiver dobles pensamentos. Não receberá. O que o texto está dizendo? Que nós precisamos parar de ter duplo ânimo, duplo coração. Ou que um ditado evangeliquez é o cristão Raimundo, lembra? Um pé na igreja e um pé no mundo. Primeiro que, irmãos, que sinceramente falando, a gente acaba falando brincando, né? Aquele crente é carnal. Não, ou ele é crente ou ele é carnal. Os dois não funcionam. Porque ele pode estar em fraqueza, mas ele não pode ser um crente carnal. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que sois filhos são guiados pelo Espírito. Então como que eu posso falar que um crente é carnal? Não combina na mesma frase. Ou ele é crente, ou ele é carnal. Purificai os vossos corações. Vou perguntar para você mesmo, em qual área você está com duplo pensamento? Em qual? Pensa agora, agora mesmo. Em qual área? Eu caso ou compro um carro? Eu compro uma bicicleta ou compro uma casa? São coisas básicas de resolver, né? Vamos falar de coisas mais difíceis? Eu obedeço ou não obedeço? Aquilo que o Marcelo está falando é para mim ou é para o irmão do lado? Aí eu sei, irmãos, que está na tua cabeça assim: isso não é para você não. Não é para você não. Sei disso. Porque ele disse lá no início: as cobiças que existem dentro de vós e entre vós. E Deus está sondando o coração daquela igreja. Não é os atos, ok? Os atos vão vir nas próximas cartas. Ele está sondando o coração. Ele está dizendo o seguinte: vocês têm atos bons, práticas boas, externas, mas o coração de vocês já me abandonou. É isso que ele está falando. Então Deus está tentando mexer com a gente aqui sobre o nosso coração, irmãos, não sobre as nossas práticas. As próximas cartas vai ser sobre algumas práticas. Ele está falando do nosso coração. Verso 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então sabe esse pecado que você está com dificuldade de abandonar? O Espírito está intercedendo e chorando por você. A pergunta: você já está chorando por ele? Você já está chorando porque você não consegue vencer? Ou você ainda fala assim: não, uma hora eu venço? Não é assim que funciona. Pode ser que Jesus não volte na sua época, mas você pode voltar para ele ainda hoje, porque nenhum de nós sabe ter certeza se volta para casa ainda hoje. Nenhum de nós. Essa é uma certeza que pertence somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Quantas pessoas, irmãos, aconteceu como o nosso Beto, que você não teve tempo de despedir? Quantos aqui não tiveram tempo de despedir? Quantos sabiam disso? Ninguém. Ninguém. Então quantos de nós, talvez semana que vem, não esteja no culto? Então quando nós estamos falando, irmãos, de arrependimento mais profundo, estamos dizendo do hoje e do agora, porque você está pronto para estar diante daquele que tem olhos, tudo vê. Aquele que a Bíblia diz que haverá um dia que vai julgar o segredo dos corações dos homens. Sabe aquele pecado que eu estava falando para você semana passada, que tem alguns de nós que vamos ter que sentar com o cônjuge e contar alguns segredinhos? Sabe, eu estou falando que alguns de nós vão ter que procurar o irmão e vai falar alguns pensamentos mal que teve sobre o irmão? Porque se você não está entendendo o que eu estou falando, talvez você não está pronto para se deparar com aquele que tem olhos, 7 olhos que tudo vê. É aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ao contrário do X-Men, ele não vai ter aquele óculos para proteger, sabe? Para não queimar, você não tem. Porque ele tem 7 olhos que vê tudo que você pensa, as suas motivações,
suas convicções, os teus duplos pensamentos. Ou quando você tem procurado o discipulador, ou você nem tem procurado o discipulador para conversar sobre esses maus pensamentos. Não é só sobre práticas, é pensamentos. Porque a Bíblia diz, se você pensar mal do teu irmão, você já matou ele. Não precisa nem falar mal. Pensa mal no seu coração. Pensa, já matou ele. Você já está sentindo as vossas misérias, nós já estamos sentindo o peso, a dor do coração de Deus pelos nossos pecados, que nós já deveríamos ter vencido. E nós estamos guerreando entre nós, enquanto a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e principados. Nós deveríamos estar destruindo as obras das trevas. Estamos guerreando entre nós. Nós deveríamos estar destruindo as obras das trevas, acabando com os problemas das misérias, das mazelas dessa cidade, desse bairro, e nós estamos guerreando entre nós. É simples assim. Nós precisamos deixar que os ciúmes de Deus penetrem as nossas afeições. Presta atenção no que eu falei. Nós vamos deixar que os ciúmes de Deus penetrem as nossas afeições, para que nós começamos a sentir miséria, sentir as dores do coração de Deus. Quer ver como isso é verdade? Leia o versículo 11 comigo. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não é mais o observador da lei, mas apenas um juiz. Mas o juiz só tem um. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Abra comigo Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Como eu disse, a ideia aqui é tentar ajudar nós a encontrar o lugar que nós caímos, amém? Essa é a ideia. Estou tentando demonstrar algumas coisas que são inimigos do amor, que faz diminuir a nossa compreensão do amor de Deus. E se nós falamos que amar a Deus é resultado de entender o amor de Deus por nós, tudo que tem poder de diminuir a revelação do amor de Deus por nós vai impactar diretamente o nosso amor a Ele. Então, por isso que eu estou tentando mostrar e demonstrar para mim e para você coisas, elementos, exemplos de coisas que pode fazer isso, para a gente conseguir identificar e voltar do lugar que nós caímos. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos. Eu acho maravilhoso esse texto, porque ele vai falar o seguinte: segui a paz com todos. Outro texto vai dizer: no que depender de vós, tenha paz com todos. Uma das maneiras de cumprimentar, no cumprimento judaico, é a shalom. Shalom, paz esteja com você. Eu vos dou a minha paz, como Jesus falou, não a paz que o mundo dá. Então a paz aqui não é necessariamente a ausência de guerra. Porque em outra passagem, se não me engano, Mateus capítulo 10, eu vim trazer espada, eu vim trazer dissensão. Por que ele está falando isso? Porque o meu evangelho vai provocar divisão nesse mundo. Eu não vim para falar paz e amor, porque eu sou o amor, e a maneira de demonstrar amor é morrendo, não é uma sala de aula. Então, quando ele diz seguir a paz com todos, o que está querendo dizer? Transborde da paz que você recebeu para com todos. A maneira como nós temos que lidar uns com os outros é a mesma paz que recebemos do Senhor. Você sabia que Deus está em paz com você ou não?
Deus está em paz com você. Mas eu pequei hoje, Marcelo. Só hoje? E como que ele está com você? Nem sabendo que você falhou com ele hoje. Como que ele está? Em paz. Só que quando o nosso irmão falha com a gente, nós estamos em guerra. Como que o Espírito Santo pode trabalhar através de nós, se nós não deixamos ele trabalhar dentro de nós? Como, irmãos? Então, é o seguinte: seguir a paz com todos. Nós temos que estar em paz com as pessoas, irmãos. Mas não é a paz a ausência de guerra, porque haverá guerra, haverá conflitos, haverá problemas, mas nós temos que dar a mesma paz que temos recebido. Você imagina se Deus estivesse em guerra conosco porque nós estamos pecando? Como que seria, irmãos? Como que seria? Não, pare de pecar, eu volto a ficar de bem com você. Lembra? A gente brincava, né? Na escola, né? Estamos de mal. Não era assim? Dava o dedinho, né? Agora estamos de mal. Dedinho que eu fazia alguma coisa para a gente voltar a ficar de bem. A gente tratava de volta, né? Ficava de bem. Imagina se Deus fizesse assim com a gente, irmãos. Como que seria? Nós suportaríamos saber que Deus está de mal com a gente? Não. E por que a gente não transborda da mesma paz para com todos? E a todos aqui não é só os crentes, não. É aquele cara que te persegue, é o teu chefe que te persegue, é o teu irmão que te persegue, é o teu amigo que te persegue, é alguns vizinhos que nos perseguem. Não, aquele cara eu nem cumprimento. Por que não? Ah, você não sabe que ele apronta comigo. E você sabe que você apronta com Deus? Está percebendo? Por não compreender as nossas misérias, a gente não tem misericórdia das misérias do outro. Só que qual é o problema disso? Ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Sem isso, presta atenção no que eu estou falando, irmãos. Não só a santificação, ninguém verá. Sem a paz, ninguém verá ao Senhor. Sabe aquele negócio assim? Eu te perdoo, irmã, mas você no teu lado e eu no meu. Isso não é bíblico, irmãos. Porque tenta imaginar Deus. Está perdoado, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Vai funcionar? O que você acha? Não vai funcionar. Nós, irmãos, estaremos indo para o mesmo lugar e viveremos eternamente juntos para a glória de Deus. Tem como você ir para aquele lugar sem paz com o teu irmão? Tem como? Não tem como. Já ouviram quando os pais colocam, quando os filhos estão brigando muito, e aí o pai coloca uma camisa e os dois vestem a mesma camisa? Já viram isso? E ele tem que ficar o dia inteiro com a mesma camisa para aprender a amar o irmão, aprender a não brigar com o irmão. Claro que dependendo da idade não funciona, porque eles vão achar uma graça, né? Vão achar muito... Mas quando os filhos já têm uma independência, não vão gostar nadinha. Às vezes parece que Deus precisa fazer isso com a gente, entendeu? Colocar uma camisa entre nós, para a gente aprender a suportar um ao outro, honrar um ao outro, amar um ao outro, estimular um ao outro, servir um ao outro. Só que a Bíblia diz que sem isto não verá o Senhor. Então, se você ainda acha que existe perdão sem paz, você está redondamente enganado. E você precisa se arrepender. Verso 15. Tende cuidado de que ninguém se prive. Meu Deus, esse texto aqui é terrível. Eu quero terminar com ele. Eu quero pedir para que Deus, eu quero orar para que Deus coloque terror no teu coração sobre esse texto. Terror. Mas assim, eu quero que Deus coloque terror no teu coração sobre esse texto. Olha o que o texto está dizendo, irmãos. Quando a gente pega Romanos capítulo 8, os irmãos da IP-Graça estão certos a falar sobre Romanos capítulo 8, porque diz o seguinte: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade. Aqueles que não andam pela carne, mas pelo Espírito. Então, se você é um homem de Deus espiritual, é verdade, isso se aplica para você. Mas leia todo o texto. Ok? Aí depois vai dizer: nada pode me afastar do amor de Deus. Também é verdade. Nem a morte, nem o inferno, nem potestade, nem principados, nem o futuro, nem o presente, nem o pesar, nem o porvir. Nada
porque o meu amor está escondido em Cristo. Ninguém pode me arrebatar da mão dele. Isso é verdade? É, o problema é que tem esse texto. O problema é que tem esse texto. Teria que tirar esse texto para os irmãos da Hipergraça ter razão. Satanás não pode tirar você mesmo da mão de Deus. Ele foi vencido uma vez por todas. Amém? Eu não tenho poder para tirar você de Deus. O teu irmão não tem poder para tirar você de Deus. Nenhum problema nesse mundo tem poder para tirar você da mão de Deus. Mas tem algo que pode tirar você de Deus. Vamos ver? Tendo cuidado de que ninguém se prive. Se prive, está falando de quem? De você mesmo. Como que eu posso, eu mesmo, me privar da graça de Deus? Como que eu mesmo posso me excluir da graça de Deus? Como que eu mesmo posso me boicotar da graça de Deus? Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Meu Deus, é muito forte. Você pode se privar da graça se você deixar raiz de amargura. Você percebe quando ele começou com a paz com todos? E a santificação, porque tudo está ligado à mesma ideia. Você não pode entrar no reino dos céus com mágoa de ninguém. Simplesmente é assim. Como eu falei semana passada, alguns de nós vão ter que procurar algumas pessoas para resolver toda a mágoa que existe. Senão, meu irmão, sem a paz com tudo, sem a santificação, você está se privando da graça de Deus. Não sou eu que estou falando. Ou ficou em dúvida no que a Bíblia está dizendo aqui? É muito claro. Não vou nem falar dos outros pecados que já foram denunciados aqui em Efésios. Sobre imoralidade e tal. Nós estamos falando aqui algo muito sério, irmãos. Ter problema entre nós vamos ter sempre, até que Jesus volte. Ter problema com algumas pessoas que são difíceis de engolir, nós vamos ter até que Jesus volte. Algumas algumas mais, outras menos. Algumas dificuldades maiores, algumas dificuldades menores. Porém, a Bíblia diz que se você permitir que esse problema entre pessoas crie em você uma raiz de amargura. O que é uma raiz de amargura? Não conseguir perdoar ou não conseguir liberar o perdão sobre pessoas que te magoaram, que te feriram, que te injustiçaram. Você mesmo se priva da graça de Deus. Então, irmãos, eu vou pedir para que o Espírito Santo te perturbe com isso. Porque nós não podemos mais ter guerra entre nós. Nós não podemos mais ficar com duplos pensamentos. Ou Deus 100%, ou o mundo 100%. Eu quero Deus 100%. O amém poderia ser um pouco mais forte, né? Vamos deixar o Espírito Santo, que nós cantamos aqui, vem Espírito Santo, você, mas eu quero tanto vir. Eu quero tanto voltar a governar. Eu quero tanto voltar a fazer o que eu sempre fiz. Mas se eu vim, quem permanece de pé? Porque eu sou um Deus santo. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. Você percebe, irmão? Todas essas coisas podem ter roubado nosso primeiro amor. Uma pessoa lá atrás que você não perdoou pode ter roubado o teu primeiro amor. Alguns pecados que você nunca se arrependeu pode ter roubado o teu primeiro amor. Coisas que até hoje você tem deixado entrar do mundo para dentro da tua casa tem roubado o teu primeiro amor. Então eu estou tentando ajudar nós a perceber coisas, situações, pessoas, realidades que pode ser aquele dia. E se você deixar o Espírito te mostrar, ele pode mostrar, foi naquele dia, com aquela pessoa, naquela situação,
Se arrependa, peça perdão, vá até a pessoa, resolva. Se for no casamento, o Espírito Santo pode falar para você, se você deixar, foi naquele dia que vocês pararam. Foi naquela situação. Amém? A minha oração vai ser que o Senhor nos apavore com essas verdades, para que a gente remova o riso fácil. Não só, né, que nem a Fabi Simão, né? Daí tá tudo bem, mas como que tá tudo bem depois da mensagem? Amém? Não, a gente, irmãos, existe entre nós, e tem que existir entre nós, né, o carisma, né? Que é a brincadeira, a descontração. Mas, irmãos, quando eu estou falando de remover o riso fácil, estou falando disso, tá? Essa descontração que tem que existir entre nós, amém? O carisma que existe entre nós. O amor, a dar risada, isso é maravilhoso. Estou dizendo, quando a Bíblia está dizendo tirar o riso fácil, é entender que isso precisa ser resolvido. Não dá para ficar debaixo do tapete. Não dá. Quando você vai fazer mudança, um monte de coisa que você perdeu você encontra. Né? Por quê? Você falava assim, caiu atrás do sofá, né? Ah não, depois do filme a gente pega. O que acontece? Só quando você se muda, você vai encontrar de volta. Não podemos mais fazer isso com Deus. Não podemos mais. Por favor, irmãos, me ajude. Não podemos mais. Precisamos parar de guerrear entre nós para começar a guerrear a guerra que nos foi proposta, que é destruir as obras do maligno, que é acabar com a questão dos órfãos, que é ajudar as viúvas suas dificuldades, que é ajudar os drogaditos, que é ajudar aqueles que estão à margem da sociedade, é ajudar, servir, amar. Parar de guerrear entre nós, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir através de nós, com liberdade, com poder, com autoridade, com fogo e com glória. Você crê nisso? Diga amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, durante 5 semanas estávamos falando sobre o mesmo tema. E perceba, Deus, que nós ainda estamos longe de conseguir encontrar o lugar que o Senhor está nos chamando. Mas eu te peço que nessa semana o Senhor possa provocar no meu e nos nossos corações essa verdade, Senhor. Que o Senhor possa torturar nossa mente e nosso coração com o teu amor, com as tuas misericórdias, com os teus ciúmes, para que nós possamos perceber, Senhor, que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar daquele lugar que nós caímos. Deus, eu sei que muitos de nós já sabem o que tem que fazer, mas não temos forças. Senhor, por sua misericórdia, libera, Deus, força e graça na vida de cada um aqui, para que nós possamos, ó Deus, ser violentos e não sermos aqueles covardes que a Bíblia diz que não entrarão nos céus, mas nós possamos ser aqueles violentos, ousados, ó Deus, de ir resolver a situação que precisa resolver, procurar as pessoas que precisam ser procuradas. Deus, nos ajude, nos auxilie, envie o teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a viver arrependimento de verdade, nos ajude a viver a vida cristã de verdade, verdadeira, Senhor, nos ajude a viver uma vida cristã cheia de unção, cheia de graça. Toca-nos em nome de Jesus. Apavore a nossa mente com essa palavra durante essa semana, Senhor. Em nome de Jesus. Nos faça voltar. Nos faça lembrar de onde nós caímos. Nós queremos voltar a te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa família, com nossos dons, com nossos talentos, com nossa casa, com tudo que nós temos, ó Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Eu oro assim e te agradeço, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus.